Shalom, querido meu, querida minha. Eu gostaria de compartilhar com você uma parábola. Eu sempre conto para minha família, meus netos, meus filhos. Eu hoje quero contar para você uma parábola que mexeu muito comigo porque fala acerca do julgamento. E nós estamos num tempo onde somos muito tentados ao julgamento. Essa parábola é atribuída a um grande profeta da terra de Israel e ela começa assim. Certo homem caminhava sozinho e era considerado um grande rabi é um mestre em Israel. E um jovem proeminente precisava muito de uma boa indicação porque queria estudar numa boa escola, uma yeshivá, uma escola onde as escrituras sagradas fossem ensinadas corretamente. E ele precisava de alguém que desse uma indicação. Então ele procurou o mais nobre dos rabi que ele conhecia para fazer isso, não é? E aí o rapaz chegou ao rabi, pediu que aceitasse como discípulo, como talmidim, mas o rabi não aceitou. E o jovem insistiu, mas o rabi estava determinado, não iria aceitá-lo. Muito tempo aquele jovem seguiu o rabi por onde quer que ele fosse, aonde ele estivesse ministrando, ensinando as escrituras, ensinando a Torá. Após meses seguindo o rabi para onde quer que ele fosse, ele insistiu mais uma vez, que o rabi o aceitasse como seu talmid. O rabi então fitou nos seus olhos e respondeu: Você é muito persistente. Decidi que você poderá ser meu talmid, mas com uma condição. Nunca me questione. Já que caminhou comigo por meses, a confiança deverá ser a base do nosso convívio. Mas no dia em que me questionar, não mais poderá andar comigo. Se concordar com os termos, então seguiremos juntos, e eu lhe ensinarei e lhe darei indicação para ser aluno naquela excelente yeshivá. O jovem aceitou com alegria, pegou suas malas e assim seguiram viagem. O primeiro lugar para onde viajaram era para um pequeno vilarejo e foram muito bem recebidos por uma família simples que só tinha uma vaquinha como fonte de sustento de toda a família. Aquela vaquinha era responsável por queijos, doces e tantas coisas produzidas artesanalmente e que supriam tudo para aquele pai e mãe e mais os 3 filhos. E a família os recebeu com grande alegria. Jantaram, cantaram cânticos naquela noite. O casal ofereceu o próprio quarto para que o rabi e o seu talmid fossem acomodados. E eles foram dormir na sala, no chão, mas com muita alegria. Sentiam-se honrados com aquela visita. Tarde da noite, o talmid acordou ouvindo orações do seu mestre. E era uma única frase repetida continuamente: Eterno, lhe imploro que mate a vaca. O talmid ficou desesperado ao ouvir aquela oração. Não era possível. Por que o rabi oraria algo tão cruel sobre pessoas tão boas? Pela manhã, quando o talmid e o rabi levantaram e encontraram a família inconsolável, a vaca havia morrido. O talmid ficou muito aflito. Ele olhava para o rabi querendo questioná-lo, mas lembrava-se da promessa que fez, e se ele o questionasse, não poderia mais seguir com ele. Eles saíram e o talmid, de cabeça baixa, nada falou. Mas se corroía, sem compreender o motivo pelo qual o rabi fez aquela oração. E por que o Eterno ouviu tal oração? Por que aquela vaca havia morrido? Mas o talmid guardou tudo em seu coração. Viajaram quase um mês para chegar ao próximo ponto de parada, em uma cidade muito rica. Chegaram em uma grande sinagoga e as pessoas ali os receberam muito mal. Colocaram-nos para sentar no fundo da sinagoga, sem nenhuma honra. Todos aqueles homens ricos, proeminentes, pareciam não ter apreço por visitantes. Quando saíram da sinagoga, ninguém os convidou para hospedá-los. Foram até uma estalagem, quase na saída da cidade. Dormiram em instalações muito ruins. Quando finalmente o talmid conseguiu dormir, foi acordado com uma oração do rabi pela madrugada. E dessa vez, mais uma única frase, onde ele repetia: Eterno, faça com que essa cidade rica tenha muitos líderes. Na manhã seguinte não conseguiram nada para se alimentar. Tiveram de passar pelo centro da cidade para chegar até a estrada, que os levaria ao próximo destino. Na praça central, viram reunidos muitos homens distintos que estavam reunidos fazendo planos para o bem da cidade. O talmid só faltava roer as unhas de raiva da situação. Haviam sido tão maltratados ali, porque o rabi pedia que naquela cidade tivessem muitos líderes para cuidar dela. Aquela cidade nem deveria existir. Como poderia aquela situação
e assim se foram e seguiram seu caminho. Dias depois, chegaram em uma pequena cidade, foram à sinagoga como de costume, e as pessoas os receberam com tanta honra, deram a eles o melhor lugar daquele lugar, bem à frente da Torá. Os hospedaram na melhor casa do vilarejo, embora fossem pessoas muito simples. Comeram a melhor refeição da sua vida. E à noite, o Talmide ouviu novamente a oração do Rabi. Eterno, que neste lugar haja apenas um líder. E assim ele continuou suplicando. O Talmide sequer conseguia dormir pensando por que a outra cidade tão malvada receberia muitos líderes para cuidar dela, e ali, uma cidade tão amorosa receberia apenas um líder. No dia seguinte, eles prepararam o desejum maravilhoso e enquanto ainda comiam chegou a notícia ao hospedeiro de que um dos grandes cooperadores da cidade decidiu se mudar para uma cidade maior, de modo que a cidade agora seria regida somente por um único administrador. Todos estavam muito tristes com a notícia, porque gostavam muito do administrador que se mudaria. E eles não conseguiam conter dos seus queridos hóspedes a sua dor. Rabi e Talmide seguiram a viagem, mas na estrada o Talmide não suportava mais os seus pensamentos sobre o Rabi. Como aquele homem, que ele tanto admirava, que seguiu por meses, poderia orar esse tipo de orações? Isso era impraticável. Ele não suportava mais ficar quieto e quebrou o voto que fez, que não questionaria o Rabi, e acabou realmente o questionando. Mestre, eu não entendo. Ao fazer essa pergunta, o Talmide tremia. Ele sabia que não poderia mais andar junto com o Rabi, mas ele não suportava mais não questionar. Por que o Senhor faz estas más orações para pessoas boas e boas orações para as pessoas más? O Rabi então parou na estrada e perguntou. Sabe que minha resposta encerra o seu tempo, como o meu Talmide, certo? O Talmide, tremendo e confuso, respondeu. Sim, Rabi, mas eu não posso conter meus pensamentos sobre o Senhor. Então, o Rabi concluiu. Quando eu lhe disser meus motivos, você deve voltar para sua casa imediatamente e pelo caminho que viemos. Me prometa isso. Passará em cada cidade que estivemos e visitará todos os lugares que junto estivemos. Então, o jovem Talmide respondeu. Eu prometo. Franzindo a testa, não sabia mesmo se tinha algum desejo de seguir mais ao lado de Rabi. Então o Rabi disse. Na primeira casa que nos hospedamos, porque dormimos no quarto do casal, eu vi entrar ali o espírito de morte, procurando a bondosa mãe de família que nos hospedou. E ele não a levou imediatamente, porque nos deram o próprio quarto para dormirmos. Eu sei que quando esse espírito vem, ele não volta de mãos vazias. Enquanto ele entrava pela casa procurando a mãe, então eu comecei a interceder. Aquela mulher que nos preparou amorosamente o jantar, esposa amada, mãe querida, morreria naquela noite. Podia ver em meu espírito o futuro daquela família com o pai destruído e depois os filhos sem a presença da esposa e mãe. Corri para a intercessão suplicando que se algum de nós naquela casa deveria morrer, então que fosse a vaca. E foi isso que você ouviu eu orando. Uma vaca eles conseguirão repor, mas uma esposa e mãe valiosa não há como substituir. O jovem Talmide ficou chocado com aquela revelação. Abaixou a cabeça um pouco confuso e também envergonhado. Mas o Rabi pediu que ele nada falasse, apenas o ouvisse. A primeira cidade que estivemos não nos recebeu bem. Homens arrogantes, se estivessem uma única liderança, seriam fortes e espalhariam sua maldade para as demais cidades. Mas se estivessem muitos líderes e se dividiriam com facilidade, e o mal que está naquela cidade não seria reproduzido mais em nenhum outro lugar. Cada palavra que o Rabi dizia fazia com que o Talmide ficasse mais abatido no seu espírito, e com olhos arregalados ele continuou a ouvir. Na última cidade que estivemos,
há homens muito bons, e por esse motivo precisa unidade, para que a bondade que há ali possa se espalhar para outros lugares. Eles crescerão em unidade e ensinarão às pessoas o mesmo. Esse foi o motivo de minha oração. Agora não me diga nada, apenas cumpra sua palavra, a palavra que me deu, e volte para a sua casa. O jovem Talmide saiu triste e choroso, arrependeu-se e nem sequer podia se despedir do rabi. De cabeça baixa, sentia-se um tolo. Não tinha recurso nem para voltar para casa e teve vergonha de falar com o rabi. Então ele retornou para a última cidade onde estiveram, e a cidade estava toda reunida para o momento de tefilá, na sinagoga. Tefilá é a oração que nós fazemos. E aquele líder que havia ficado tinha tanto temor, todos queriam fortalecê-lo para que ele tivesse uma boa administração, e todos estavam cooperando com ele. Naquela noite, aquele líder cantou um cântico tão lindo ao Eterno, um cântico de súplica, que fosse um bom líder para aquele povo, por saber que todos ali eram do Eterno, e que eles seguissem nesse caminho precioso. Naquela noite, o Talmide foi hospedado amorosamente, e ele viu quanto eles estavam felizes e alegres. Ele sentiu tanto orgulho da sabedoria do seu rabi, e orou muito para que ele soubesse disso de algum modo. No dia seguinte, o dono da casa, a mesma casa que havia recepcionado o Talmide e o rabi anteriormente, entregou ao Talmide um envelope. O envelope era de rabi. Ele havia deixado aos cuidados dele quando eles estiveram hospedados lá pela primeira vez. O jovem ficou envergonhado por compreender que rabi já sabia que eles não seguiriam juntos. Ao abrir o envelope, o Talmide encontrou dinheiro para seguir a sua viagem e um recado de rabi. Muitas vezes, o que se compreende é uma verdadeira prova para o homem de fé, para fazê-lo saber se seu coração é puro aos olhos do Eterno. O Talmide agora tinha recursos para prosseguir sua viagem e estava maravilhado com a sabedoria do seu mestre. Dirigiu-se então para uma outra cidade, a cidade dos homens ricos, lembra? Imaginando que não encontraria um lugar para dormir ali. Seria mais um mês de distância em sua jornada, mas ao chegar lá tudo havia mudado. Haviam cercas no meio da cidade, de modo que não podia se passar de um lado para o outro. Assustado, perguntou um homem que passava: O que ocorreu aqui? A resposta foi: Ah, nobre viajante, os líderes não entram em acordo de modo algum. Decidiram então que cada um lideraria uma parte da cidade, de modo que não podemos mais passar para os outros lados da nossa própria cidade. Cada condado tem agora um dirigente. Isso trouxe muita tristeza a todos nós, uma grande perda em nossos comércios. Olhando ao Talmide com sua bagagem, aquele homem perguntou: Já encontrou lugar de hospedagem? Como as pessoas aprendem humildade quando elas passam por alguma situação de aperto, não é mesmo? O jovem Talmide ficou impressionado. Como é que aconteceu aquilo em tão pouco tempo? E aqueles homens orgulhosos e arrogantes agora estavam mudados, estavam se tornando amáveis, prestando atenção até nos visitantes. Ele aceitou a oferta da hospedagem. E então ele compreendia a grande sabedoria do seu rabi e a oração que ele fez. Naquela noite, com lágrimas, ele orou: Eterno, me faça um homem sábio, como meu rabi. O Talmide seguiu viagem com o coração tão agradecido por ter conhecido o rabi. E foi no caminho pensando agora no seu último destino, a casa que eles primeiro estiveram hospedados, aonde havia sido perdida a vaquinha. Ele pensava na dor daquela família e ainda tinha algum dinheiro. Pensou em ofertar à pobre família, imaginando o sofrimento, ia pensando pelo caminho. Quando chegou, surpreendeu-se ao chegar na casa com cadeiras novas na varanda, cortinas belas na janela. A família recebeu o jovem Talmide com tanta alegria e contara a ele o quanto os amigos ficaram tristes pela perda da sua querida vaquinha. E eles os ajudaram tanto que eles conseguiram comprar 3 vaquinhas e agora tiveram até de ter ajudantes para a produção. Naquela noite, o Talmide, hospedado naquela casa, percebeu quanto julgou mal o rabi. Não conseguia conter as lágrimas por pensar mal de um homem com uma visão e virtudes
que ele não poderia compreender e nem pôde identificar. No dia seguinte, após um café maravilhoso com muito leite, queijo, coalhada e doces, o dono da casa entregou um envelope ao Talmide. Ele se surpreendeu novamente. O Rabi já havia deixado aquele envelope naquele lugar. Na primeira parada, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Então o Talmide se retirou para uma área reservada e abriu aquela carta que dizia o seguinte: Neste momento, sei que você está pronto para seguir seus estudos e aprendeu tudo o que eu me propus a lhe ensinar. O Eterno seja louvado. Anexo está a minha carta indicando você para seguir com seus estudos na Estivá, mas tenho o compromisso de ensinar alguém. Faça Talmidim. O Talmide abraçou aquela carta sem conter as suas lágrimas e ele disse: Sim, com a ajuda do Eterno, eu farei, meu amado Rabi. Assim, meus filhos, netos, meus amigos, eu estou contando essa história para que você não tenha dúvidas que o Eterno está agindo na sua vida. Ainda que aconteçam coisas contrárias, Ele tem o melhor para você. Ele apenas está construindo um caminho para que você seja bem-sucedido em tudo que você realizar. Mas, ao mesmo tempo, saiba que cada um tem os seus motivos e os seus propósitos para agir como age, sua história de vida. O mais importante é que nós possamos nos posicionar para jamais julgar, para procurar compreender a história de cada um. O profeta da nossa parábola de hoje, ele tinha todos os propósitos vindo do Eterno no seu coração. E nós não devemos julgar, não somente as pessoas, mas o próprio Eterno. Muitas vezes eu e você podemos ser pegos julgando se aquilo que Ele está decidindo por nós é correto. E acredite, Ele sempre tem um motivo muito bom para fazer o que faz, para te fazer bem e te dar o fim que você deseja. Fiquem na Shalom, meus amores. Eu amo vocês com todo o coração.